O reino de Deus, a vida cristã, o evangelho tem como marca a interioridade, ou seja, se manifesta primeiro e de modo principal aqui dentro. E é claro que ao afirmarmos isso, nós não estamos desprezando o externo, a aparência. Até porque o reino de Deus, o evangelho em nós, transborda para o nosso externo. Nós refletimos Cristo do lado de fora. O grande problema é quando nós só vivemos o reino, o evangelho, a vida cristã na aparência. Mostramos ser de Deus, ser cristãos, ser fervorosos, religiosos, piedosos, cheios de virtudes. Realizamos até boas obras, mas nada disso condiz com o que realmente existe dentro de nós. E isso acontece quando nós estamos muito mais preocupados em agradar a homens que a Deus. Quem vive de aparência busca ser visto, busca reconhecimento, honra, aplausos, elogios. E tudo isso à custa de uma falsa imagem, de uma máscara, de uma encenação religiosa, de uma vida teatral. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 13, nós constatamos que Moisés se preocupou com a aparência, com o que os outros iam falar e pensar, pois lá está escrito que Moisés cobria o rosto para que o povo não percebesse que a glória de Deus já estivesse ido embora. Para você entender, Moisés subia ao monte e ao descer o seu rosto brilhava, refletia a glória de Deus, mas aquela glória passava e Moisés, ao cobrir o rosto, estava preocupado em não deixar o povo ver que aquele brilho, aquela glória de Deus era transitória. Nós nos preocupamos muitas vezes mais com o que os outros vão pensar, falar, do que o que Deus vai ver e falar a respeito de nós. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 30, vai dizer que Saul, depois de saber que Deus havia o rejeitado e que não o queria mais como rei, ele suplica a Samuel para continuar o honrando perante os anciãos e perante todo Israel. Nisso, a gente vê que ele não estava preocupado com o seu pecado, mas ele estava muito mais preocupado em continuar sendo bem visto pelo povo. Ele estava muito mais preocupado com a aparência, com o que os outros iam falar e pensar a respeito dele. Em Gálatas capítulo de número 2, o apóstolo Pedro age preocupado com a aparência, com o que os outros iam pensar e falar dele numa determinada situação. E Paulo precisa o repreender duramente e publicamente, pois ele não estava agindo de acordo com a verdade do Evangelho. Em Isaías capítulo 29, versículo de número 13, Deus, denunciando a hipocrisia do povo, diz assim: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. Deus aqui está reprovando a atitude daquele povo que buscava a Ele, mas somente com lábios, somente com palavras, somente com a aparência externa, mas na verdade não havia coerência com o coração. E esse tipo de culto, esse tipo de adoração, de busca de louvor a Deus, ele não tem valor nenhum. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, ao falar sobre os últimos dias, onde haveria um período muito difícil, ele destaca que vai surgir homens, versículo de número 5 de 2 Timóteo 3, que ostentarão a aparência de piedade, de religiosidade, de serem de Deus, de serem boas pessoas, mas desdenharão a realidade. E ele nos adverte: dessa gente, afasta-te, foge. O mesmo apóstolo Paulo também em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 12, fala sobre muitos que prevaleciam das aparências e não do que havia no coração. E é diante disso que o Senhor nos chama a agir com verdade, com sinceridade, no relacionamento com Ele. Joel capítulo 2, versículo de número 13, Deus diz assim: rasgai vossos corações e não vossas vestes, voltai ao Senhor vosso Deus. Deus aqui está dizendo: olha, não busquem a mim, não voltem a mim, apenas com gestos externos, teatrais, somente com a aparência exterior, mas façam isso com o coração, do coração, a partir do vosso íntimo, com verdade. E quando Jesus vem, ele combate de forma ferrenha a hipocrisia. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 1, ele já nos adverte assim: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus.
O Senhor aqui está nos exortando para que nós não nos assemelhemos aos hipócritas. E Ele continua a nos advertir a partir daqui, para que quando nós dermos esmola, quando nós orarmos, quando nós jejuarmos, que não façamos isso apenas para sermos vistos pelos homens e sermos aplaudidos, elogiados, honrados. E Ele, denunciando os fariseus, os escribas, os religiosos, diz assim em Mateus 23, 28, assim também vós, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Nós precisamos entender que o Senhor não nos olha simplesmente pela capa, não nos julga simplesmente pela nossa aparência. Em Isaías capítulo 11, no versículo de número 3, um texto que aponta para Cristo, diz que Ele não iria julgar pelas aparências. Deus não se engana com a aparência, Ele vê a essência. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, quando Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, vai dizer que quando Samuel vê Eliabe, ele diz, certamente este é o ungido do Senhor. E de repente Deus o responde assim no versículo de número 7, não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. E aí Deus diz assim, o homem vê a face, vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, a respeito das mulheres. Assim, seus enfeites consistam não em primorosos penteados, ouro, pérolas, vestido de luxo, e sim em boas obras, como convém às mulheres que professam a piedade. E quando vamos para a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 3 em diante, nós lemos assim, não seja o vosso adorno que aparece externamente, cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes. Versículo 4, mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. É claro que aqui nós não podemos usar esses textos como base para, de forma imatura, dizer que os ornamentos de beleza são condenados por Deus, que é pecado usar. Precisamos ter uma correta interpretação. Nós precisamos olhar para o que o texto está preocupado em nos transmitir, que Deus ele está muito mais preocupado com o nosso coração, com a beleza interior de cada um de nós, não só das mulheres, do que meramente a nossa beleza externa, a nossa aparência. Que nós não vivamos de aparência meramente, mas que sejamos diante do Senhor verdadeiros em essência. Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio em nome de Jesus.